Oi, oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês 10 curiosidades das casas aqui de Portugal. E se você gosta do assunto, fica com a gente porque tem curiosidade bônus no final do vídeo, beleza? Vamos lá? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata, eu sou arquiteta e eu falo aqui de Pinhal Novo, Portugal. Esse é o canal My Archplace. A gente fala de arquitetura, paisagens e estilo de vida aqui em Portugal. E hoje eu queria começar agradecendo a minha amiga Carol, a Carol Marinho, arquiteta também. Ela atua nos Açores, é semi-arquitetos, e foi ela que me mostrou muita coisa aqui em Portugal até eu me acostumar, e depois vindo para cá também observei outras coisas, então eu gostaria de passar para vocês, mas antes agradecer muito ela. Beijo, Carol! E para ficar assim mais fácil de vocês entenderem essas características, eu dividi elas em duas categorias. A primeira é relacionada à parte técnica, tipo por algum motivo técnico ou de legislação elas existem. E a outra é por costume, pela questão cultural do povo aqui, dos portugueses, né? Bom, a primeira curiosidade está relacionada às tomadas. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, então vou contar para vocês. As tomadas usadas aqui em Portugal, elas são do padrão europeu, tipo C ou tipo F. O tipo C, ela é de 2 pinos redondos e mais simples, mais rasa e um pouco mais antiga. A tipo F, ela tem 2 prisilinhas que servem para conectar o fio terra e ela é um pouco mais profunda. Esse é o padrão básico daqui. E a voltagem usada em Portugal é a 220 volts. Então, assim, se você pensa em trazer os seus equipamentos para cá, você tem que ter atenção a isso, se eles suportam até 220 volts. A segunda curiosidade é que aqui em Portugal é obrigatória a presença de um exaustor nas cozinhas. Essa obrigatoriedade vem do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, o REGEU. E esse regulamento prevê que, além das janelas, tenha nas cozinhas um equipamento de exaustão dos fumos e gases de combustão, que no caso é o exaustor. A terceira curiosidade são as venezianas. Você sai pelas ruas olhando construções antigas e novas e vê o mesmo tipo de persiana fechando as janelas. Elas são chamadas de stores, geralmente elas são de PVC. E nas construções antigas, o mecanismo dela é na mão, é uma cordinha que você vai soltando e ela vai descendo e depois você vai puxando e ela vai subindo. Bem simples o mecanismo, tem uma caixa em cima dela que fica embutida na parede geralmente. É uma veneziana que funciona muito bem, porque se você baixar ela todinha, é blackout total no ambiente. Mas você pode também deixá-la um pouco aberta para ficar pequenas frestinhas e entrar um pouquinho de luz. E nas construções novas, essa mesma veneziana, ela é automatizada, então ela ficou melhor ainda, né? A quarta curiosidade é em relação aos interruptores dos banheiros. Eles acendem para o lado de fora do banheiro e não dentro, como a gente está acostumado no Brasil. Eu achei curioso, depois vi outras pessoas comentando a respeito e fui procurar saber o porquê disso. E descobri que é uma regra técnica de instalações elétricas que aqui em Portugal você não pode colocar uma tomada num ambiente úmido, como é uma casa de banho, que é o nosso banheiro, né, que eles chamam de casa de banho. Você não pode colocar uma tomada próxima de um ponto de água. A distância mínima seria de 1,5 metro. E 1,5 metro dentro de um banheiro é muito, né? É uma distância muito grande. Então, qual a solução disso? Colocar o interruptor do lado de fora. E não tem tomada dentro do banheiro. Então, assim, a ideia de secar o cabelo no banheiro aqui não é muito comum. E essas 4 primeiras curiosidades foram mais técnicas, né, relacionado a alguma norma ou a legislação. Agora as próximas vão ser mais relacionadas aos costumes dos portugueses.
Bom, a quinta curiosidade, e que intriga muita gente, é que aqui em Portugal eles não costumam usar tanque de lavanderia, e nem a lavanderia mesmo. Na maioria das casas ela não existe. Então, como que as pessoas fazem? A máquina de secar, de lavar e de secar, ela fica ou na cozinha, junto com os armários ali, misturado com a cozinha, ou ela fica no banheiro, na maioria das casas. Eu já fiquei em casas aqui em Portugal das duas formas. E sinceramente eu acho que funcionou das duas formas, não foi nada muito estranho, só assim à primeira vista, mas você acaba acostumando com isso. E onde as pessoas secam a roupa? Bom, ou na secadora, né? Mas quando elas querem pendurar as roupas, ou elas abrem aqueles varais móveis, né, num cômodo da casa ou numa varanda, ou existem aqueles varais fora da janela. A sexta curiosidade está relacionada às casas de banho. Aqui os banheiros são chamados de casas de banho. E o que é diferente do Brasil? Bom, na maioria deles existe uma banheira, e não é de hidromassagem não, uma banheira comum para uma pessoa, e o chuveiro fica sempre dentro, né, dessa banheira. Você entra na banheira para tomar banho. O chuveiro é aquele tipo que você vê muito na Europa, que é uma ducha que você solta, né, para poder usar. E assim, existem casas que tem ducha só? Existem, mas você precisa prever que caiba uma banheira, se for necessário. E isso é uma questão técnica também, mas depois a gente explica melhor em outro vídeo. Além da banheira, existe o bidê, que também já não é tão comum no Brasil. Nas casas antigas sim, mas ele foi ao longo dos anos sendo substituído pela ducha higiênica. E aqui não, o bidê se mantém. A sétima curiosidade ainda tem relação com os banheiros. Não existe ralo na área do banheiro fora o chuveiro ou a banheira. Então assim, o que no Brasil é comum, sempre tem um ralo dentro do box e um fora, aqui não. Aqui não tem o ralo fora, porque as pessoas não têm costume de lavar o banheiro. E na cozinha também não. Na cozinha não tem ralo não. E na lavanderia, como não tem lavanderia, então não tem ralo. As pessoas aqui costumam limpar esses ambientes e não lavar, como a gente está acostumado no Brasil. Mas tudo bem, funciona, eles têm equipamentos legais, eles têm produtos legais e fica tudo bem limpinho, pode ficar tranquilo. A oitava curiosidade é em relação às torneiras, que todas aqui são monocomando. Muito difícil você ver uma torneira diferente disso. Eu, na verdade, nunca vi. As torneiras monocomando, né, como o próprio nome diz, você consegue controlar água fria, água quente num comando único. No Brasil elas existem, mas elas são mais modernas, elas estão nas casas assim de padrão melhor. Aqui elas estão em todas as casas, talvez pela questão do tipo de aquecimento que existe por aqui, mas é muito prático, adoro essas torneiras, funcionam muito bem, fico super feliz delas estarem em todas as casas que eu já frequentei por aqui. A nona curiosidade é um cômodozinho que fica próximo dos halls de entrada das casas, e eles chamam isso de arrumos. É como se fosse uma despensa, só que tem uma porta geralmente, ou ela tem uma cara de armário, ou ela tem a cara de um cômodo. E quando você abre, são prateleiras ou nada, só um cômodo pequeno. Muitas vezes eles estão embaixo das escadas também. E serve para você guardar aquelas coisas que nunca tem onde guardar, sabe? Eu acho isso muito útil. Bom, e a décima curiosidade é em relação às fechaduras das portas de entrada. Bom, acho que todos vocês já ouviram dizer que Portugal é um país muito seguro. E, curiosamente, as portas de entrada têm uma trava muito, assim, poderosa. São vários pinos, ela prende embaixo, ela prende em cima. São, assim, coisa de cidade violenta. Mas, assim, beleza, em relação à fechadura, é um tipo muito usado por aqui. Mas o mais curioso é que as portas, elas travam do lado de fora. Aquelas portas que você puxa, ela trava
e depois não tem como você abrir, a não ser com a chave. E eu tenho pavor disso, porque eu tô sempre com a impressão de que eu tô saindo de casa sem a chave e que eu não vou conseguir entrar mais. Ai, meu Deus! Bom, e para você que ficou até agora no vídeo comigo, lá vai a curiosidade extra. Aqui em Portugal existe uma certificação energética para os imóveis. E isso é muito interessante, até um assunto extenso, eu vou deixar para um próximo vídeo para a gente falar mais sobre isso. Mas assim, basicamente é um certificado que avalia a eficiência energética dos imóveis. E a classificação vai de A até F, como nos eletrodomésticos no Brasil. E para que serve essa certificação? Na verdade, ela é obrigatória. Se você quiser arrendar ou vender o seu imóvel, você precisa desse certificado. Se você estiver pensando em arrendar ou comprar um imóvel aqui, verifique se ele tem esse certificado energético, beleza? Bom, e se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente, que isso é muito importante para nós. E se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nosso próximo vídeo. Combinado? Então até mais. Tchau, tchau!